Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, versículos 1 a 12. E havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Hoje nós vamos ser agraciados por um dos maiores encontros registrados na palavra de Deus. É o encontro da lei com a graça. E nós vamos entender quando a lei encontra a graça, o que acontece. E o que nós vamos poder extrair para as nossas vidas. É um encontro de Nicodemos com Jesus. Um encontro marcado por a sede de um homem legalista, de um homem conhecedor da lei mosaica, e que se rendeu àquilo que Cristo estava promovendo em sua época, aquilo que ele estava presenciando. Por que ele pede esse encontro com Cristo? Porque a lei, ela encontrou uma barreira que não conseguia explicar o que estava acontecendo, não conseguia explicar quem era ou o que era Jesus. Um homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um membro notável do Sinédrio, era um fariseu, um mestre, um homem respeitadíssimo, um dos maiores da lei daquela época. Onde aquele homem chegava, todos se curvavam, era respeitadíssimo, um estudioso, era um homem rico, tinha posses. Só que certa noite, este homem requer um encontro com Cristo. Ele sentiu a necessidade de falar com Jesus. Os milagres promovidos por Cristo, aquele homem lia ali os seus estatutos, lia a sua lei, mas não conseguia compreender. Não havia resposta para os milagres do paralítico andar, do cego voltar a enxergar, de pessoas endemoniadas serem saradas, curadas, andarem sãs. E aquele homem não compreendia. Mas quando ele chega em Cristo, ele fala: eu sei que Deus o enviou para nos ensinar. Ele reconhece que Jesus é um enviado de Deus, mas ele queria entender aquelas maravilhas. Só que o encontro foi às escondidas, durante a noite, na calada da noite. Mas por quê? Era necessário em princípio. Aquele homem estava cercado de medos, e até nós devemos entender isso. Muitas vezes, quando nós chegamos pela primeira vez, as pessoas que chegam pela primeira vez na igreja, elas se deparam com um novo de Deus, se deparam com algo que elas não compreendem ainda, e isso é de causar um espanto. Eu creio que todos nós, quando nós tivemos o primeiro contato com Cristo, aquilo foi, de certo, um pouco estranho.
mas algo que nos preencheu de alguma forma, amém? E esse homem, ele tinha medo do novo, de repente de se render, como Jesus iria o receber, e principalmente o medo do sinédrio, que ele poderia sofrer retaliações. Mas o que acontece aqui? Ele desejou ter esse encontro porque o que o movia era maior do que a lei, era algo que ele nunca sentiu em sua vida, porque este homem estava seguindo os passos de Cristo. Já havia muita gente falando sobre os milagres, e ele também com certeza presenciou. E quantas pessoas estão desta maneira? Eu vou puxar um pouco para a nossa vida, porque esta palavra vai revelar algo para cada um de nós em individual. E muitas pessoas estão dessa maneira. Eles, nas noites sombrias de suas vidas, quando o dia mau bate à sua porta, quando acontece algo que está impossível de nós alcançarmos, chega o impossível nas nossas vidas, eles resolvem marcar um encontro com Jesus. Encontros noturnos, secretos, às escondidas, na calada da noite, verdadeiros agentes secretos. E existem pessoas assim. Existem pessoas que se encontram com Cristo no segredo, não querem revelar aquele que nos amou, aquele que nos salvou, não querem declarar eu sigo Jesus, não querem estampar a face de Cristo em si, não querem professar o Evangelho. E quantos estão assim, não só fora da igreja, principalmente dentro dela? Porque eu tenho um cargo, porque eu sou uma pessoa importante na sociedade, porque eu sou isso ou sou aquilo na ordem do dia. Como as pessoas da sociedade, como aquelas pessoas vão achar que eu sou um crentinho agora, que eu sou um Bíblia agora? Como essas pessoas vão me encarar? Como que vão falar sobre mim? E outra, o meu cargo, aquilo que eu assumi, eu sou um doutor, ou eu sou um médico, eu sou o que quer que seja, eu não vou me submeter a isso na frente de todo mundo. Lá no meu cantinho eu me resolvo com Jesus. Ou mesmo quem não tem essa suposta posição social que o mundo cria, também, não, de repente aí eu vou ter motivo de bullying na minha panelinha, eu vou ser chamado de religioso, crente, o Bíblia. Não dá. Então eu tenho que ficar quietinho aqui na minha. E quantas pessoas estão agindo desta maneira? Quando? Ontem eu estava com o pastor Anderson, e quando nós estamos juntos, nós nos reunimos, nós falamos muito sobre as coisas do alto, de Deus, sobre a igreja, sobre os irmãos. E eu quero trazer algo para os irmãos que serve para nós também que estamos aqui hoje. É um diagnóstico, não é uma chamada de atenção, mas um diagnóstico para que você entenda como está a sua vida espiritual. Eu falei para o pastor Anderson ontem, falei: pastor, nesse momento aqui que nós estamos, eu não entendo muitas pessoas que, desde o tempo que eu comecei a congregar, que eu assumi Jesus para a minha vida, eu não entendo algumas pessoas, não consigo entender, porque eu nunca imaginei que eu ia ser pastor. Nem todo mundo tem esse chamado, quero deixar claro. Mas o que acontece comigo até hoje? Eu tenho um fogo que arde dentro do meu peito, que não me dá o descanso. É igual aquele louvor, é uma sede. Eu tenho que falar de Cristo para as pessoas. Eu tenho essa sede, essa necessidade, senão eu não durmo. Não é só aqui, é onde eu pisar a planta dos meus pés. Eu tenho essa sede, esse fogo, pastor. Eu falei para ele, e eu não entendo. Aí eu falei para ele assim: quando nós vamos nas redes sociais dos irmãos, de muitos irmãos, tá lá, você pode ver, porque as redes sociais, elas são um termômetro da nossa vida também. Elas medem como nós estamos.
Aí eu falei assim: pastor, é só você ir lá no famoso das Anitas da vida. Aí você vai lá, tem um monte de irmão das igrejas, da igreja que nós conhecemos, que estão lá seguindo, curtindo, comentando. Mas as coisas da igreja, elas não enganjam. Aí você olha a rede social do irmão, não tem nada de Deus lá, mas tem tudo do mundo. É um rios que posta a música do mundo, é tal coisa, coisa do mundo. Vai curtir, curte coisa do mundo. Não que você não pode ter um momento que você olha algumas coisas que você goste com ponderação, mas eu estou dizendo que isto revela. A pessoa não posta o versículo, a pessoa não mostra a igreja que ela congrega, não curte, não comenta, não vive. Não é capaz de falar: pastora Karen, passa um link para mim, para eu postar no meu WhatsApp, passa um convitinho do culto. Passa, mas não. As pessoas estão ali recebendo, são antropocentristas, só são eles no centro. E ali não é capaz. Eu sou tão feliz com a igreja, com os meus pastores, que eu faço questão. Aqui é minha igreja, vai na minha igreja. A minha igreja, nós vamos orar, nós vamos lá te ajudar. Aí a gente não entende, porque na casa do irmão está lá a mesa da comunhão com a perna quebrada ou virada com as pernas para cima. Aí a família está doente, a esposa está doente, o filho está doente espiritualmente, que eu estou dizendo. As pessoas estão doentes, a mãe está doente, o pai está doente, o vizinho está doente, uma colega de trabalho está doente, os amigos estão doentes. E a pessoa não é capaz de semear, de se enganjar, não é só com a igreja, mas principalmente com Cristo. É a falta de posição, de postura, as escuras, as escondidas. Nós precisamos nos tornar uma igreja relevante. Nós estamos perdendo pessoas para adorarem o mundo, adorarem ídolos, adorar um monte de coisa. Enquanto você não declara, enquanto você não semear, a sua vida não vai ser relevante. Comece a promover, a produzir. É um diagnóstico. Olhe como estão as suas redes sociais, o quanto você fala de Jesus todos os dias. É diagnóstico, é atenção para você voltar para si mesmo e dizer: o que eu estou fazendo da minha vida? Está na hora de nós mudarmos a nossa postura, a nossa reverência, a nossa consciência, porque nós não vamos nascer de novo. Nascer de novo, nós vamos ver que é muito mais profundo do que nós imaginamos. O que nós temos que ter em mente é que Jesus, Ele é o único. Coloque na sua mente, no seu coração, na tábua do seu coração: Jesus, Ele é o único que pode resolver o teu problema. Ele é o único que te tira da morte, te tira de um leito de hospital. É aquele que te salva lá do vale da sombra da morte. É o único. E nós estamos fazendo o que na igreja? Acenda a lâmpada. Acenda a lâmpada. Saia do escuro. Um candeeiro não é feito para colocar embaixo de uma mesa, para ser colocado em cima. Assim como uma lâmpada, vocês não veem uma lâmpada aqui embaixo, vocês veem a lâmpada aqui em cima, para que seja iluminado o ambiente de todos que nele estão. Se é você chamado, Jesus nos chama para que nós sejamos luz. E muitos acham que isso é uma brincadeira, só que nós estamos perdendo a temporalidade da vida. Nós estamos nos esquecendo que passou aí uma crise de epidemia, e quantas pessoas perderam as suas vidas assim. E nós estamos brincando às escuras com Cristo. Eu adotei uma posição contrária a essas escondidas na minha vida. Desde o primeiro dia que eu pisei na igreja,
eu não quis mais saber de outra coisa a não ser de Jesus na minha vida. E eu ouvi, através de amigos, dentro de casa, da família, que eu digo sangue, eu ouvi pessoas dizerem assim: poxa, o André, um cara estudado, um cara concursado, está dentro de uma igreja, pegando o microfone na mão, com a Bíblia embaixo do braço, dando glória a Deus. Mas eu sei o Deus que agiu na minha vida, e o que eu era e o que eu sou. Um Deus que olhou para mim enquanto eu sofria violência doméstica dentro da minha casa, eu e meu irmão e minha mãe, enquanto eu dormi na rua, enquanto eu sofria com arma na cabeça. E olha o que Ele fez comigo. Eu sou o testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Tem perdas, muitas, você vai perder muito do mundo, quero que se dane. Não estou nem aí, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é galardoador da minha vida, provedor. Eu sei o que eu passei lá atrás, e eu sei o que Deus me forjou hoje. Em tudo, no meu trabalho, vamos chamar o André para orar. Tem um colega internado, não que eu estou me vangloriando, não, mas que quando nós adotamos uma posição em Cristo, Deus nos faz referência, instrumento de referência. Quando você precisa de um instrumento certo, você abre aquela chave, você precisa de uma chave de fenda, você abre a sua caixa de ferramenta e pega um martelo? Não, você vai precisar de uma chave de fenda. E é assim que Deus faz. Então eu sei muito bem. Por isso que eu estou aqui, estarei aqui enquanto Jesus me der vida nesta terra. Eu vou declarar glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o meu Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Não perca mais tempo, meus irmãos. Sai desse escurinho, dessa penumbra da tua vida. Essa palavra vem para abrir o nosso entendimento. Começa a promover para vocês verem. Façam a experiência, se sua vida não muda, se nós nos tornamos instrumentos de referência nas mãos de Deus, se a nossa vida não muda para melhor. Vai ter luta? Vai, mas nós vamos saber passar por ela, porque o Espírito Santo vai nos conduzir. Vai ter dificuldade? Com certeza, as dificuldades são somatórios para as nossas grandes vitórias. É o caminho, é o propósito. Deus coloca a gente onde Ele quer, mas nós temos que também nos posicionar. Então, nós somos chamados à realidade da nossa vida espiritual, porque muitas vezes a sua vida material está toda destruída. Aí um relacionamento que não dá certo, é um relacionamento que você não consegue arrumar, é uma oportunidade de emprego que não dá certo mais. Tudo por quê? Vai olhar a sua rede social, vai olhar o escuro da sua vida. Jesus te chama para ser luz e você está embaixo da mesa, aqui em cima, iluminando. Por isso que quando nós oramos, nós temos que falar assim: Senhor, que eu seja luz de Jesus aonde eu pisar a planta dos meus pés. Me forja, que eu tenha sempre uma palavra no meu alforje para entregar a quem precisa. Como eu falei, muitas pessoas estão necessitadas, e nós estamos fazendo o quê? O quê? Muitas pessoas com dons estão aí adormecidas, morrendo no banco. Oh meu Deus, é chegado o momento da gente acordar, da gente ter orgulho de termos uma igreja como muitos não têm, de nos movimentarmos a favor da obra. E aí Jesus, naquela conversa, porque Jesus ele estava tentando explicar ali para Nicodemos que ele estava trazendo um novo reino, mas não um reino dos homens, um reino espiritual, um reino que vem perdoar os pecados do mundo, um reino que venha chamar as pessoas para uma realidade
verdadeiramente espiritual, que até aquele momento não haviam entendido o que Deus queria. E quantas oportunidades antes de Cristo o homem teve, só que só foi perdendo o caminho. Então Jesus aqui, ele diz para Nicodemos: quem não se nascer de novo, não verá o reino de Deus. Nicodemos ficou neste momento com a mente perdida, embaralhada. Sabe por quê? Porque coisas espirituais jamais vão ser entendidas por uma pessoa letrada, que só vive na lei, uma pessoa que é o homem natural que a palavra chama. Quanto mais afastado nós estivermos de Jesus, mais a comunicação de Cristo conosco nós não vamos entender. É o mesmo que uma pessoa, entra um russo aqui pela porta. Alguém fala russo aqui? Ninguém, então tá. Entra um russo pela porta e começa a gritar e falar alto aqui com todo mundo, ninguém vai entender nada. Então quanto mais afastado de Cristo, mais nós não vamos conseguir processar e entender. E aquele homem, o que Jesus estava falando para ele era uma língua que não era desse mundo. Amém? Então, ele até questionou Jesus. Ele falou assim: mas será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe novamente para nascer de novo? Eu não vejo isso como uma ignorância, mas eu vejo, porque ele não era um homem ignorante, mas eu vejo um homem sem discernimento do Espírito. É diferente. E aí, vamos supostamente dizer que desse certo essa possibilidade de voltarmos ao útero, nasceria carne novamente. Porque Jesus vai falar ali na frente, ele vai dizer assim: o que é carne é da carne, e o que é espírito é do espírito. As duas coisas são diferentes. Então ele não teve esse entendimento. Aí lá no versículo 5 ele diz assim: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Nascer da água aqui não é batismo, não é o batismo, porque existem muitas pessoas que se batizaram e não assumiram o Evangelho de Cristo, não assumiram Jesus definitivamente e não nasceram de novo, deram apenas um mergulho santo. Jesus, ele não está falando do batismo aqui. O batismo é um ato de conversão e de declaração que você quer realmente deixar a velha criatura embaixo das águas. Quando você submerge, quando você emerge, você nasce uma nova criatura. Mas nós temos que nascer de novo no Espírito. Eu conheço pessoas que só mergulharam. O batismo e o nascer de novo, eles estão numa engrenagem perfeita. Existem pessoas que nasceram de novo, estão no fogo do Espírito, mas ainda não tomaram a atitude de se batizar. Então, se você ainda já passou por um processo de transformação espiritual, o Espírito Santo tem te conduzido por conta do seu coração que Deus sonda, já é hora de se batizar, porque tudo faz parte do processo até nós alcançarmos a nossa salvação. Então o batismo é algo importantíssimo, até mesmo para você participar da Santa Ceia do Senhor. É você declarar: eu sou de Cristo. Você é batizado ali, você desce as águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É algo fundamental para todo cristão. Então, se você não se batizou ainda e o Espírito Santo tem te tocado, tem falado contigo, saia da zona de prostração. Mova-se a favor de uma vida espiritual. Amém? E nascer do Espírito que Jesus está falando aqui, não é você ser batizado pelo Espírito Santo e sair falando em línguas. Não é. O que Jesus ele estava falando aqui para Nicodemos é que o nascimento espiritual, o nascimento, esse novo nascimento, purifica do pecado e produz transformação. Por quê? Jesus, ele é a água da vida. Jesus, ele é a própria palavra. É o verbo que se fez carne. E quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele já começa limpando aquela sujeira que está debaixo do tapete. Aquela mentirinha, aquele pecado, aquela mentirona, aquela trapaça, aquele palavrão, aquela má postura, aquela igual de Jesus vai varrendo. Essa água que vai limpando
Então, ou seja, Jesus ele vem e aponta o caminho, a direção, depois que ele limpa a água da vida. Jesus é o nosso purificador, aquele que nos perdoou dos nossos pecados. Então, aí nós nascemos da água, mas para que venhamos, depois que nós nascemos da água, nós vamos passar a enxergar uma vida espiritual. E assim também nasceremos do Espírito. Você sabe o que é nascer do Espírito? É ter uma nova consciência. Aí é assim, mas eu vou ter que abandonar aquela pessoa que chegou até aqui? Sim. Mas eu vou ter que acabar com ele? Sim. Porque uma nova consciência espiritual não permite o que você fez até aqui. Não permite mais, não admite. E a partir de Jesus nós deixamos de ser o homem natural. Nós passamos a ser o homem espiritual. Pois só assim nós vamos discernir as coisas do Espírito. Só assim você vai ter o discernimento suficiente para enxergar o que está acontecendo na tua vida. Porque até aqui a tua receita não deu certo. As suas atitudes não deram certo, e uma hora vai dar errado para valer. Para valer. E aí, será que você vai ter a oportunidade de recuperar tudo até aqui? Porque é aquilo, a medida vai enchendo até de transbordar. E quando aquilo vai transbordando, já vira iniquidade, aí não tem como voltar atrás. Então é isso que nós temos que ter no nosso coração e nos nossos procedimentos. Porque quando você for revelado por uma vida espiritual, você vai olhar para você, vai olhar para sua casa, vai olhar para tudo, você vai mudar rapidinho. Porque senão você vai perder tudo. Aí, como o pastor fala, aí a pessoa, a vaca foi para o brejo, só não dá nem para salvar, só está o rabo de fora. Aí é complicado. Aí os irmãos, ou o irmão, a pessoa que vem e fala, e agora, pelo amor de Deus, e acha que o pastor é o salvador, e não é. Não é. Olha só, Ezequiel 36, 25 a 27. Ela está bem, aqui está bem especificado o que Jesus estava falando para Nicodemos. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 a 27. Então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos, e os purificarei de sua impureza e a sua adoração a ídolos. Ou seja, a água da vida vem sobre nós e nos limpa das nossas impurezas e das nossas adorações. Não, a adoração não é só ídolo de santo, não, imagem, entendeu? Você pode fazer um ator como seu ídolo, pode fazer um cantor como seu ídolo, você pode fazer uma pessoa, de repente a pessoa, o amor da sua vida, ela é seu ídolo, porque até Jesus você esquece por causa dela. Às vezes um bem material é seu ídolo, às vezes um carro é seu ídolo. E aí continua, e eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra. Ou seja, o que é um coração de pedra? Você fala para a pedra assim, se move, ela se move? Não estou falando da fé, tá? Eu estou falando se ela está ouvindo o que você está dizendo. Se move. É a mesma coisa que você falar com a parede, com a porta. São seres inanimados, não vão te ouvir. É um coração assim, que não ouve as coisas de Deus. Então Deus vai dar um coração para nós, que seja um coração temente, um coração que respeite os seus estatutos. E olha só, aí ele fala assim, e lhes darei um coração de carne, ou seja, um coração sensível, sensível àquilo que Deus está nos dando. Porém dentre vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos, e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Aí que entra Iaf, a Iaf não está aí, né? Está falando no banheiro. Aí que entra, que eu estava conversando com a Iaf sobre isso. A partir do momento que nós começamos a entregar o nosso coração a Cristo, o Espírito Santo se achega e começa a nos conduzir, começa a nos mostrar, começa a te apontar e falar, opa,
mas nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Então, olha só o que Jesus está mostrando dessa vez para Nicodemos. Por que está aqui nessa palavra? Porque já era o prenúncio do que Deus iria fazer por nós. Jesus veio para ser a água da vida sobre nós, assim como lá no poço, ele falou para aquela mulher: eu sou a água da vida, se você beber a água que eu tenho para te oferecer, nunca mais você terá sede. Nunca mais você terá sede. Mas era o que? A água purificadora do Espírito. Nunca mais nós teremos sede. Nós teremos sede da palavra, mas a sede do mundo nós não, porque nós vamos estar preenchidos. O nosso coração estará preenchido. Aí lá no versículo 6, olha que Jesus fala para Nicodemos: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Ou seja, o que é carne é da carne, o que é Espírito é do Espírito. Eu já falei isso anteriormente. Só que é o seguinte, o que isso quer nos dizer, nos ensinar? Que o homem não tem essa capacidade. Só Jesus tem a capacidade de nos dar uma vida espiritual, para que nós venhamos alcançar o reino de Deus. É só através de Jesus. Não é através de X, de Y e Z. Só Jesus é capaz de nos levarmos para o reino do Pai. E Jesus afirma no versículo 7: portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Jesus, ele repete 3 vezes esta verdade: é necessário nascer de novo. Novo nascimento não é você ser bem sucedido, não é você ter um profundo conhecimento da Bíblia, não é você ser uma pessoa frequentadora de culto, religiosa, porque os religiosos são frequentadores de culto, eles se igualam aos fariseus. Ah, mas aquele irmão, eu tive uma revelação, meu irmão está de bermuda, eu não vou passar. Religioso, porque você está olhando as vestes. Jesus nunca olhou as vestes de ninguém, ele olhava o coração, assim como a palavra de Deus diz, que ele sonda o nosso coração no profundo e no escondido. Só assim. Então não é ocupar um cargo na liderança da igreja, não é adotarmos uma aparente e constante conduta moral. Nem me cumprimenta porque eu sou santo, eu sou o anjo da igreja. Tem gente que é tão santo, mas tão santo que vai voando para casa depois do culto. Por quê? Há muitas pessoas honradas nessa vida, dessa porta para fora. Há muitas pessoas que são bons filhos, bons pais, bons amigos, bons trabalhadores, pessoas de uma notável moral, ética, mas boa conduta e bons princípios não faz ninguém nascer de novo, não leva ninguém para o caminho da salvação. Porque o caminho da salvação só vem por Cristo. Mas esse tipo de conduta dessas pessoas é obrigação de todos nós, cristãos ou não cristãos. É nossa obrigação de cidadão, de sermos corretos, honestos, bons. Mas quando nós temos um nascer de novo e temos o conhecimento do Espírito que nos conduz, nós somos melhores ainda. Porque faz uma análise, sua vida não está mudando. Se você não muda essa criatura que você é, está errado. Volta, fala: Senhor, como eu faço para nascer de novo? O que queres de mim, meu Pai? E o novo nascimento é o quê? É uma ordem absoluta. Jesus, ele falou 3 vezes, eu já falei isso aqui, 3 vezes: se não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Tem que nascer da água e do Espírito. Se não nascer de novo, não verá o reino dos céus. É algo ineditamente novo e transformador. E é uma condição para nós alcançarmos o reino de Deus. Quem quer ir para o reino dos céus? Acho que ninguém quer ficar, né? Ninguém. Acho que todos nós queremos, mas nós temos que mudar e melhorar a nossa postura, trazermos isso para a nossa vida e termos o entendimento. E outra coisa,
Olha só, é confiarmos plenamente em Cristo e que Ele morreu pelos nossos pecados. Nós temos essa fiel certeza. Por quê? Porque o novo nascimento, ele é uma obra exclusiva de Deus, e só a partir do nosso posicionamento que nós vamos alcançar essa obra exclusiva. É um trabalhar realizado pelo Espírito Santo, constantemente, todos os dias. Ou seja, as rédeas das nossas vidas já não são mais nossas. É o Espírito Santo que conduz. O timoneiro do nosso barco é Jesus. E essa é a grande dificuldade de muitas pessoas. Por quê? Porque, então pastor, eu vou ter que abrir mão das minhas redes, vou ficar paradinho aqui as coisas acontecer, o anjo vai trazer, a pessoa começa a apelar, o anjo vai trazer meu emprego, vai trazer meu salário, vai trazer isso, aquilo, vai trazer a minha causa ganha. Não é isso. A tua atividade normal, a sua responsabilidade aqui na terra, você está aqui para isso. Você está para ser responsável por todas elas, mas é a condução da sua vida, em que? Nas tuas atitudes, no teu falar, no teu agir, no teu pensar. Aí o Espírito Santo vem, vou dar um exemplo. Eu vou fazer um negócio, aquele cara é poderoso, vou ficar rico junto com ele. Aí o Espírito Santo vem e te puxa, fala, é para cá, aqui não vai ser bênção não. Você fala, mas não, é aqui, é assim. Olha lá, aquele vai ser o meu relacionamento, aquela lindona de Jesus. Não é lindona de Jesus, ali é um avião sem asa, sem cauda. Ali é um míssil na sua vida. É um Boeing, você vai pilotar e vai cair. E aí o Espírito Santo te coloca ali, de novo. Então é isso. Essas são as rédeas que o Espírito Santo. As suas obrigações você tem que ser honrado e cumprir com elas. Então dá para entender. Quando Jesus ele toma as rédeas da nossa vida, mas é para que a gente alcance a salvação. Então, e essa dúvida não saía da cabeça, de jeito nenhum, não saía da cabeça daquele legalista. Era um homem bom. Ele não estava ali só como curioso, mas ele estava ali porque o coração dele ardeu. E nós vamos entender que ardeu de verdade. Então Jesus, ele tenta demonstrar com um exemplo. Olha só, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem e nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Jesus, ele traça um paralelo aqui entre o vento e o Espírito. Por que ele quer demonstrar isso? Porque ele diz assim: mesmo que o vento seja invisível e você não sabe de onde vem ou para onde ele vai, você vê o resultado, você sente. Hoje mesmo a Carol, ela limpou todo o nosso quintal lá, bateu uma ventania, quando eu fui lá fora, estava tudo cheio de folha de novo. Aí eu falei assim, sujou. Ela, é o vento, né? Eu falei, é o vento. Aí porque ela estava entendendo, porque nós discutimos sobre a palavra, né? Ou seja, nós não vemos o vento, nós sentimos, mas nós vemos o resultado do que ele fez. Ele sujou tudo, assim como um vento de uma tempestade, arranca telhado, derruba árvore e assim vai. Então, assim como acontece como aqueles que nascem do Espírito, com aqueles que nascem do Espírito, nós não enxergamos o trabalhar de Deus. Cada um está recebendo e Deus está agindo de uma forma. Está aí, processando, está aí, está recebendo. Então nós não estamos vendo. Mas aí, o que acontece? A palavra de Deus entra, aí divide a alma do Espírito, vai lá na medula e vai trazendo transformação. Ninguém vê, somente Deus. E no de repente de Deus a pessoa está transformada. Muda o seu agir, muda o seu falar, muda o seu pensar. As pessoas falam, nossa, mas realmente você mudou. O que aconteceu? Por quê? Porque o resultado é evidente. Mas escuta, você falava palavrão e não fala mais. Exatamente, eu não falo mais. Por quê?
Porque eu tenho um corretor que anda comigo. Ele me mostra o chicote toda vez que eu vou falar um palavrão. E dói. E esse Espírito Santo, ele me ama, mas às vezes ele é bravo comigo. E é assim. Assim. Muda tudo. Só percebemos o resultado da transformação. O marido violento deixou de ser violento. O marido ausente deixou de ser ausente. A mãe relapsa deixou de ser relapsa. O filho vida louca deixou de ser vida louca. As crianças sapeca deixaram de ser sapeca. Brincadeira, a criança tem que ser criança, tá? Ficou tudo olhando para mim, ó. Né, Ítalo? É, bebê? É isso mesmo. Então, é isso. Aí Jesus diz para Nicodemos assim: você é um mestre respeitado em Israel e não consegue entender essas coisas. Sabe por quê, Nicodemos? Sabe por quê que você não consegue entender? Porque não é a letra da lei que nós iremos entender. Não é pelo nosso conhecimento, pelos nossos achismos, não é. É pela fé. É pelo crer em Jesus. É pelo crer que o Filho de Deus desceu ao mundo para nos salvar. Ah, se é pela fé, então explica a fé, porque eu quero ter essa fé. Meu querido, você que está em casa aí, a fé não se explica. A fé não se explica. A fé você vive. Você vive a fé sem mácula, sem dúvida. É simplesmente pelo crer, deixar de Jesus conduzir o seu barco. Cristo é contigo, eu confio, eu creio, eu assumo que eu creio. Eu não vou aceitar mais o inimigo soprar na minha cabeça que eu não posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Jesus, ele vem no 16 ao 19, lá no capítulo 3, dizendo: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não é para nos condenar. Quem nos aponta o nosso passado, os nossos pecados, é o inimigo. Ele é campeão de apontar. Mas para salvá-lo por meio dele, ou seja, salvar o mundo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer que o Filho único, crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. Olha só: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. E muita gente ainda está na escuridão das suas vidas, amando mais a escuridão. Saia da escuridão da sua vida. Não fique às escondidas, ou só quando você necessita e você busca Cristo, nas noites sombrias e escuras de dores que você tem. É chegada a hora de você decidir de uma vez por todas, escolher por este amor que nos amou. Verdadeiramente declarar sem vergonha, sem qualquer tipo de vergonha, declarar o Evangelho para a sua vida, para a vida de quem está ao seu lado. Tudo muda, tudo fica frutífero, próspero. A palavra de Deus não mente. E nós só conheceremos o reino de Deus se nós nascermos de novo. Nicodemos, ele entendeu aquele encontro, e sua vida mudou para sempre. Por que eu digo isso? Não precisa colocar na projeção, tá? Em João capítulo 7, versículos 50 a 53, quando o Sinédrio se reúne para armar a morte de Cristo, para tentar fazer uma armadilha para que Jesus caísse, Nicodemos se levantou e não admitiu, e dispersou todo mundo. Todo mundo dispersou para suas casas. Ou seja, ele virou um defensor de Cristo. Com a argumentação que ele teve,
ele dispersou aquelas pessoas más. Depois, Nicodemos, ele foi citado no sepultamento de Jesus, onde ele ajudou outro membro do Sinédrio, Jesus de Arimateia, na preparação do corpo de Cristo. Olha só, João 19:39. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. O homem que se escondeu apareceu defendendo. O homem que se escondeu requereu, junto com José de Arimateia, o corpo do Salvador. Levou algo caro, cuidou do corpo de Cristo, untou o corpo de Cristo com óleo, limpou as feridas, não se importando com o que iam pensar, porque podem te colocar numa prisão, podem amarrar as suas mãos, os seus pés, amordaçar a sua boca, podem cegar os seus olhos, tampar os seus ouvidos, mas ninguém é capaz de aprisionar um espírito livre. E quem nasce do Espírito tem um espírito livre. Nicodemos se libertou. Será que realmente nós nascemos de novo? Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Nós vamos levantar um clamor aqui, e vai ser um momento em que você vai se reconciliar com Jesus. Nós estamos tendo essa oportunidade na noite de hoje de reconciliação com Cristo, para que você, a partir de hoje, não cometa mais o que você cometeu até aqui, para que você assuma verdadeiramente um nascer de novo, uma vida espiritual, uma consciência espiritual. Não é só o Espírito Santo, mas uma nova consciência, um espírito novo. E se você quer buscar essa reconciliação, pode se ajoelhar aqui, se ajoelha, se apoia no altar, se entrega. É momento, é oportunidade que nós não podemos perder. É momento de nós pedirmos perdão. Quando nós nos reconciliamos com o Pai, nós nos reconciliamos com a nossa vida, com o nosso semelhante, com a nossa família. E você, quando vir aqui à frente, o pastor Anderson vai estar ungindo um por um que vier aqui à frente. E eu quero saber também, tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus declaradamente assim na igreja? E se você quiser aceitar Jesus, se coloca aqui na frente. Tem alguém que tem essa necessidade hoje aqui na igreja de aceitar Jesus como seu único, legítimo e suficiente Salvador? Se levanta e vem aqui. Eu vou começar a orar, e eu quero pedir para os irmãos que venham até aqui à frente. Quem está do seu lado não vai te salvar. É uma decisão tua. Às vezes nós realmente descemos só as águas e não nascemos de novo. Então está na hora de justificar o seu batismo, e você vai nascer de novo hoje, definitivamente. Você vai receber uma transformação. É profético isso. Recebam, estendam as suas mãos. Vocês vão receber um nascer de novo do Espírito. Algo sobrenatural vai acontecer em suas vidas. Algo tremendo vai acontecer nas suas vidas. Não tenham medo de se derramar. Sempre quando o pastor chamou à frente, eu era o primeiro a me jogar no chão. Até hoje eu faço isso, porque eu sei que o meu Redentor vive.